Bom, pessoal, desculpem o horário, eu vou fazer mais um vídeo aqui rapidinho, porque eu fiz o vídeo anterior sobre João 1.1. Aí teve um rapaz que mandou vários textos no meu privado, depois ele comentou aqui também no vídeo e tal. E ele postou coisas praticamente o mesmo que eu tinha colocado no vídeo, né? Inclusive as traduções, tudo, muitas coisas parecidas. Aí eu reclamei, né, que eu falei que ele mandava muita coisa, depois no final eu acabei parecendo como se fosse uma pessoa exaltada, nervosa. E eu queria, antes de começar esse vídeo, falar pra vocês o seguinte, ó, nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu já tenho postado aqui, ó, que do dia 3 ao 24 de março eu vou estar ausente, porque eu vou ter um curso teórico lá da habilitação, são da 1 hora da tarde até as 5 da tarde, eu não vou ter muito tempo. E por que eu já tenho colocado esse aviso nos últimos vídeos? Porque só no WhatsApp, pessoal, eu tenho quase 750 contatos. Eu não tenho tempo, sabe, às vezes de atender tanta gente que me manda coisas no privado. Então quando as pessoas mandam muitas coisas, principalmente vídeo, textos, isso toma o meu tempo. A minha vida não é só o canal de teologia. Eu tenho meus exercícios que eu faço, eu tenho serviço de rua, como ir no mercado, que eu faço. Tenho um canal de humor que todo mundo sabe. Tenho meus estudos de inglês, tenho os textos de inglês que eu tenho que decorar, que eu estou fazendo alguns projetos aí com os americanos, enfim. Durante um dia, às vezes, não dá tempo de eu fazer nada. Tanto que eu já pedi outras vezes aqui no canal para as pessoas não me mandarem vídeos, não me mandarem tantas coisas. Tem gente que me coloca até em lista de transmissão, de coisa que não tem nada a ver comigo, entendeu? Então quando eu peço para as pessoas não ficarem mandando tantas coisas, é por isso. Não é que eu seja nervoso, exaltado, que o Ronaldo é o vilão da história. Eu digo não, pessoal, é que às vezes não dá tempo, entendeu? O tempo que eu perco vendo um vídeo, ainda mais se o vídeo está falando praticamente as mesmas coisas que eu estou falando, para que eu vou perder um tempo vendo um vídeo? É o tempo que eu podia estar estudando inglês, fazendo um esboço desse, fazendo outra coisa. Às vezes não dá tempo, pessoal, por isso que eu peço numa boa. Não mandem tantas coisas para mim, entendeu? Porque às vezes o meu tempo não dá. E eu acho até irônico, sabe, tentando ser bem educado nesse vídeo, que quando eu peço para as pessoas verem um vídeo em inglês, o vídeo não tem nem 1000 views. No primeiro dia não chegou nem a 500 views. Eu falo, ó, vê 30 segundinhos do vídeo. Ah, Ronaldo, eu não sei inglês, porque não sei o quê. A maioria não vê. Agora todo mundo acha que eu tenho que ver tudo. Sendo que não dá. Às vezes atrapalha as coisas que eu estou fazendo. Ou a minha rotina que eu já tenho diariamente, pessoal. Não dá. Entendeu? Tem hora que realmente é cansativo. Vê se o Sabino vai ver vídeo quando as pessoas ficam mandando para ele, professor Jonatas, Iago. Não dá. Quando você tem um número grande de seguidores, é humanamente impossível. Fora que você não vai parar as coisas que você está fazendo para ver vídeos. Ainda mais se o vídeo já tem harmonia com o que você está falando, é até desnecessário. Não tem porquê, entendeu, pessoal? Então, só para começar o vídeo aqui, eu já estou deixando avisado aqui, ó. Todo vídeo eu estou colocando isso, ó, do dia 3 a 24 de março, por favor. Não me mandem mensagem, que eu vou deixar o celular desligado, sabe? Eu vou estar mais cansado, que eu vou ter que... As coisas que eu já faço na minha rotina, eu vou ter que fazer acelerado, como ir no parque, no mercado, fazer tudo correndo. Porque nesses dias eu vou estar tendo minhas aulas teóricas de habilitação. Então, eu não vou poder estar atendendo todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, já estou deixando um aviso aqui numa boa, para evitar atritos desnecessários, tá? Para evitar discussões, tá bom? E peguem leve, por favor. Quem tem alguma dúvida, alguma coisa, eu respondo numa boa, como eu sempre fiz há anos aqui no canal e no WhatsApp. Mas eu prefiro que façam no grupo, porque no grupo fica tudo concentrado num lugar só. Aí eu não preciso ficar saindo do grupo, responde uma pessoa, responde outra, fica mais fácil para mim. E prefiro também que peguem leve, pessoal, porque às vezes não dá tempo de eu fazer tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Então só para deixar claro. Aí num dos textos que o rapaz postou, ele colocou esse texto aqui de Colossenses. Tudo bem que o texto não está nem me refutando, está dizendo o mesmo que eu falei no vídeo. Só que eu notei que ele está pegando aqui uma outra corrente de pensamento. Então eu vou dar uma analisada aqui rapidinho em Colossenses, porque eu sei que alguns trinitarianos, pessoas que defendem a trindade, ou que Jesus é o próprio Deus, eles pegam esse texto de Colossenses para dar a entender que Jesus, tudo foi criado por ele, por Jesus. Porque está escrito aqui em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas. Então que tem alguns detalhes aqui em Colossenses, né? Primeiro que Colossenses é deuteropaulina, né? É uma outra corrente de pensamento. Então não tem nada a ver nem com João, que é uma corrente joanina, e nem com o próprio Paulo, né? Destoa um pouco de Paulo. Tanto que Colossenses fala que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, sendo que Paulo falou lá em Efésios, por exemplo, que a gente tem que combater os principados e potestades. Então só aí vocês veem que tem diferenças, né, da ótica de um autor para outro. Então a gente não pode fazer uma mistura, tá? Como alguns trinitarianos fazem. Lembrando que eu estou falando de alguns trinitarianos. Eu não posso fazer esse tipo de mistura, pessoal, porque senão eu vou estar misturando correntes de pensamento diferentes, tá bom? E mesmo aqui em Colossenses, que é uma deuteropaulina, aqui a tradução correta seria através dele, e não por ele, né? Como se Cristo tivesse criado tudo isso. E o que será que o autor de Colossenses está falando? Será que ele está falando realmente que através de Cristo tudo foi criado? Na verdade, o que o autor de Colossenses está falando aqui é da pré-existência do Messias, que faz parte da tradição judaica. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem.
O plano de Deus manifestar o Messias na realidade física já existia antes da criação do mundo, ou seja, na tradição judaica, mas só foi concretizado na plenitude dos tempos. No conceito rabínico, ou seja, no conceito dos rabinos, no entendimento deles, quando se queria destacar a importância de alguma coisa, mostrar que algo era muito importante, ó, isso aqui é realmente importante, se falava em pré-existência. Vocês estão entendendo? Então aqui é um estilo literário, ou seja, quando eles queriam destacar a importância de alguém, de algo ou de alguém, alguns rabinos eles falavam desse conceito, ó, isso aqui já existia. Então é muito importante, já existia antes do mundo. Então isso é uma ótica rabínica, tá bom? Mas é claro que não se trata de uma pré-existência real, objetiva, algo físico que já havia, senão o ideal no plano da criação, ou seja, uma ideia. Ou seja, Deus tinha o ideal, não que ele tinha feito essa coisa. Então, por exemplo, Deus já tinha o ideal de criar um dia um rei ungido, mas não que ele já tinha feito o rei ungido, ele só tinha idealizado, tá bom? Então acho que até aqui está dando para entender. Quando o rabino Hisquia estava uma vez estudando com o rabi Eliazar, ele lhe perguntou: quantas luzes foram criadas antes que fosse criado o mundo? Aí o rabino Eliazar respondeu: 7. Ou seja, antes do mundo já tinham sido criados a luz da Torá, a luz do jardim do Éden, a luz do trono da glória, a luz do templo, a luz do arrependimento e a luz do Messias. Isso aqui é um conceito do Zohar. É literal isso daqui, pessoal? Não, é só um ensinamentozinho midrástico para transmitir uma mensagem. E o que esse rabino está querendo transmitir com esse ensinamento? Que essas 7 coisas eram importantes, que já haviam sido idealizadas antes do mundo. A Torá, que é a lei de Deus, o jardim do Éden, o trono da glória de Deus, a luz do templo, que o judaísmo tinha uma época que valorizava muito o templo, o arrependimento e o Messias. Basicamente isso. Já aqui diz assim, ó, no Dedarim 39b, 7 coisas foram criadas antes do mundo. A Torá, o arrependimento, o jardim do Éden, o Guerrinom, o trono de glória, o templo, o nome do Messias. Aqui você já vê uma variação, ó, o Guerrinom, que é aquele lugar na Israel onde se queimava lixo que acabou virando o inferno, né? A Geneia no grego. Mas você vê que aqui eles estão dando importância para essas coisas. Não quer dizer que isso aqui é literal. É só para dar importância para essa coisa. Já na Pesíquita Rabate, Pisca 33.6, diz assim, ó, você encontrará no comecinho da criação do universo. O rei Messias veio a ser, porque ele já existia no pensamento de Deus. Ou seja, não era uma pessoa que estava lá com Deus, como Jesus, como os trinitarianos dão a entender. Esse rabino ele dá a entender que já existia no pensamento, no ideal de Deus, muito antes do universo ser criado. Da sua existência as escrituras dizem, e brotou um tronco de Jessé. Aqui Isaías 1, não diz e brotará. Ou seja, no passado, quer dizer que já tinha brotado na mente de Deus, implicando que o rebento da raiz de Jessé já veio existir. É claro que isso aqui não é literal, né? Porque na época, antes da criação do mundo, não tinha nem Jessé, que dirá o tronco de Jessé, mas é um ensinamento midrástico. E por fim, aqui no Pesquita Rabate, Pisca 36 diz, o que significa, na sua luz nós podemos viver luz? Aí ele diz, é a luz do Messias, porque está escrito, e viu Deus que a luz era boa, lá em Gênesis. Esse verso prova que Deus, o Santíssimo, bendito seja, ele já contemplava o Messias e a sua obra antes mesmo do universo ter se criado. E então, sob o seu trono de glória, colocou o seu Messias, até que pudesse aparecer na geração indicada. Então, isso aqui são midrashes, você não pode tomar isso aqui como literal, você só vai buscar um entendimento. E o entendimento rabínico é que 7 coisas foram criadas antes do mundo. Uma delas, o Messias. Inclusive, eu já falei disso no vídeo anterior, que é aquele vídeo lá de Jesus, que ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Era disso que Jesus estava falando, porque já havia a ideia messiânica antes da criação do mundo dentro do entendimento judaico, rabínico. Não é escritura, é entendimento rabínico, tá? Só para deixar claro. Então aqui em Colossenses, tudo bem que não é o que o rapaz deu a entender, mas alguns trinitarianos usam Colossenses nesse sentido. Quando o autor aqui, que é um deuteropaulino, uma outra corrente de pensamento, ele está falando que algumas coisas foram criadas, sejam visíveis, invisíveis, etc., ele está usando nesse sentido. Ele está falando que algumas coisas já haviam no ideal de Deus. Então, através dele, ou seja, através do ideal de um Messias, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele, ou seja, através dele, que aqui é um equivocozinho, e para ele, ou seja, que já havia um plano idealizado no começo do mundo. Então o autor de Colossenses, ele não está dizendo que Jesus já existia antes da formação do mundo. Ele estava dizendo que na concepção da época, eles entendiam que já havia o conceito de... Na mente de Deus, antes de criar o mundo, ele já tinha idealizado o Messias.
E por causa desse ideal, Deus criou todas as coisas do universo, que nem os rabinos disseram aqui, ó. Basicamente isso. Tá bom, pessoal? Então esse é só um vídeo rapidinho aí por causa do... Eu até parei lá o que eu estava fazendo por causa disso. E mais uma vez eu peço, por favor, com educação para todo mundo, tá, pessoal? Evitem me mandar tantas coisas. Ainda mais se são coisas que não tem muito a ver com o que eu estou falando. Se forem coisas que me refutam, analisem. Eu não sou o dono da verdade. Eu já fiz um vídeo aqui, tá aqui no YouTube, chamado Regra de 3 Fontes, onde eu mesmo recomendo que as pessoas vejam 3 fontes e tirem suas conclusões. Podem ver outros vídeos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o YouTube, ó, para vocês verem. Ó. Regra de 3 fontes, ó. Ó. Aqui, ó. Podem ver, vejam e tirem suas conclusões. E se for algo que tem a ver com o que eu já falei, não precisa me mandar, pessoal. Tirem suas conclusões, entendeu? Porque senão, ultimamente, eu já ando cada vez fazendo mais coisa. Ultimamente anda difícil para mim fazer tudo, entendeu? Não tem como de 750 contatos eu dar atenção para todos e estar parando para ver tudo, entendeu? E algumas vezes podem gerar esses atritos, tá bom? Então, paz a todos, analise aí, tirem suas conclusões, tá? Paz a todos.